Fala, nação, é isso mesmo que você viu. Paquetá fora na Inglaterra e reunião decisiva hoje. Se você é Flamengo e quer notícias sem enrolação, tá no lugar certo. Já se inscreve agora porque o que acaba de acontecer é estratégico. Hoje você vai saber toda a verdade sobre o sumiço do Paquetá no West Ham, o detalhe inadmissível sobre a suspensão da venda do Alan e fechamos com a lista de relacionados para o jogo de logo mais. Cronometrei até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo. A soberania do Flamengo no mercado internacional acaba de provocar um abalo sísmico em Londres e os reflexos estão sendo sentidos em tempo real aqui no Ninho do Urubu. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pela imprensa europeia e confirmadas pelos bastidores do Coluna do Fla, Lucas Paquetá está oficialmente fora do clássico deste sábado contra o Tottenham. O mistério que envolvia sua participação na 22ª rodada da Premier League foi dissipado da forma mais bombástica possível. O meia sequer foi relacionado para o banco de reservas. A atenção é absoluta nos corredores do West Ham, pois o sumiço de Paquetá nos últimos dias não é apenas uma coincidência física, mas o início de um movimento monumental para forçar sua volta ao melhor da América. O pilar de veracidade que sustenta essa negociação estratégica vem de confissões diretas vindas da Inglaterra. Oficialmente, o clube londrino tenta abafar a crise, alegando que o meia lida com dores nas costas. Entretanto, a realidade nua e crua é muito mais profunda. Lucas Paquetá já teve uma conversa definitiva e franca com o técnico Nuno Espírito Santo, onde o jogador comunicou olho no olho o seu desejo irrevogável de deixar o clube imediatamente. Fontes ligadas ao atleta garantem que ele está totalmente empenhado em retornar ao Flamengo e fará todos os esforços necessários para que isso aconteça o quanto antes. Essa postura de enfrentamento na Premier League mostra que o vínculo emocional com o manto sagrado fala mais alto que qualquer contrato milionário no velho continente. O impacto disso no Império é um movimento de mestre que coloca o Flamengo em uma posição de supremacia nas negociações. Ver um titular da seleção brasileira abrir mão de um clássico na liga mais rica do mundo para facilitar sua vinda ao Rio de Janeiro é um recado claro de que o Flamengo é hoje o maior do continente e uma potência global. No vestiário, a notícia da ausência de Paquetá hoje foi recebida como um sinal verde que todos esperavam. É um movimento incrível que eleva a moral do elenco e mostra que o projeto para 2026 é sério e agressivo. Por outro lado, o risco é alto. Qualquer erro na condução deste sábado pode ser visto como uma falha inadmissível diante de uma oportunidade tão clara de repatriação. Na análise técnica e no scout, a ausência de Paquetá no West Ham hoje prova que ele já está com a cabeça no esquema de Felipe Luiz. Imagine o encaixe tático de um jogador que domina o meio-campo com intensidade da Premier League sendo inserido no nosso elenco atual. Comparando com retornos monumentais do passado, Paquetá traz uma versatilidade que poucos ídolos tiveram. Ele é o meia total, desarma, cria e finaliza. Os números dele em Londres mostram um jogador que amadureceu fisicamente, pronto para ser dono da 10 e ditar o ritmo de uma nova hegemonia rubro-negra. Ele não vem para se aposentar, ele vem para ser o melhor jogador das Américas. E eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor que respira Flamengo. Você aceitaria que o clube recuasse nos valores agora que o jogador está fazendo a parte dele e peitando os ingleses? Você acha que pagar 250 milhões em um cara que está no auge é um investimento grandioso ou um exagero financeiro? O que você acha disso? Me fala sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber se a nação está fechada com o Paquetá ou se teme o tamanho desse investimento. O pote de ouro, a revelação final que todos esperavam para este sábado, dia 17, é que o Flamengo não está apenas esperando. A decisão oficial da diretoria foi de partir para o ataque total nessa tarde. A revelação bombástica é que o Flamengo e os representantes de Paquetá já têm em mãos o contrato de duração e os salários 100% definidos. O clímax acontece agora. Uma reunião de cúpula está marcada para as próximas horas deste sábado entre o rubro-negro e a diretoria do West Ham. O valor final colocado na mesa para destravar a liberação imediata é de exatos 40 milhões de euros, aproximadamente 250 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo quer o anúncio ainda neste final de semana para chocar o mundo do futebol. Mas enquanto o bilhete de volta do Paquetá está sendo impresso em Londres, aqui no Brasil o Flamengo tomou uma atitude totalmente inesperada e suspendeu uma outra negociação importante por causa de um escândalo político vergonhoso que está implodindo um dos nossos maiores rivais. A soberania do Flamengo na gestão de seu elenco exige uma frieza que muitos clubes brasileiros simplesmente não possuem. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pelos jornalistas Bruno Braz e Fábio Lázaro, o departamento de futebol do mais querido tomou uma atitude totalmente inesperada nas últimas horas em relação ao volante Alan. O mistério que envolvia a saída iminente do jogador para o futebol paulista ganhou contornos de drama político internacional.
A tensão é real. Enquanto o Flamengo busca oxigenar sua folha salarial e abrir espaço para reforços de nível mundial, um dos principais interessados no marcador, o São Paulo, entrou em um colapso administrativo sem precedentes. O movimento do Flamengo foi seco, suspensão total de qualquer conversa até que a poeira baixe no Morumbi. O pilar de veracidade que sustenta essa decisão estratégica vem dos bastidores de um escândalo que beira o vergonhoso. O São Paulo atravessa um processo de impeachment contra o seu presidente, Júlio Casares. As confissões que chegam dos bastidores paulistas são de um clube à deriva, com escândalos que envolvem desde a exploração irregular de camarotes até situações bizarras, como a aplicação de canetas emagrecedoras em atletas. Nas palavras dos jornalistas que acompanham o caso, o Flamengo decidiu que não vai colocar seu patrimônio em uma mesa de negociações onde o comprador pode não existir amanhã. É um movimento de mestre para proteger o valor do atleta, pois se Casares cair, o Flamengo teria que reiniciar conversas do zero com o novo mandatário, que talvez nem queira o jogador. O impacto disso no Império é imediato e mostra quem é o melhor da América até na hora de vender. Segurar o Alan até a próxima semana, aguardando o desfecho político do rival, evita que o Flamengo caia em uma armadilha jurídica ou financeira. No vestiário, o clima é de profissionalismo absoluto, mas a minutagem escassa do volante nas últimas temporadas já indicava que sua saída era uma questão de tempo. Manter o jogador que não está nos planos principais apenas por causa de uma crise alheira poderia ser visto como um erro inadmissível, mas o Flamengo sabe que tem a faca e o queijo na mão. A imagem do clube permanece ilesa enquanto o rival sangra publicamente em processos de impeachment. Na análise técnica e no scout, Alan é um jogador de um talento que já foi considerado monumental, mas que no Flamengo não conseguiu repetir a hegemonia física que teve em outros clubes. Seus números de desarmes e interceptações caíram drasticamente, e o encaixe tático no sistema de Felipe Luiz, que exige uma transição em altíssima velocidade, acabou deixando o volante em segundo plano. Comparando com volantes que marcaram época e se tornaram ídolos grandiosos, Alan não atingiu a regularidade necessária para ser o dono da posição. Por isso, a venda é vista como a melhor solução para ambas as partes, permitindo que o Flamengo recupere parte do investimento e invista em peças que cheguem para ser titulares absolutas. E eu preciso confrontar você agora, torcedor, que não aceita nada menos que a perfeição. Você acha que o Flamengo faz certo em esperar o São Paulo se resolver ou deveria ignorar o Casares e oferecer o Alan agora mesmo para o Corinthians, que também demonstrou interesse? Você aceitaria manter um jogador com pouca minutagem só para não negociar com um clube em crise? O que você acha disso? Me fala sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber se você prefere o dinheiro na mão ou a paciência estratégica. O pote de ouro, o clímax final que define o futuro do meio-campo rubro-negro, está na possibilidade de um leilão que pode inflar os valores finais. A revelação bombástica é que o Corinthians entrou na jogada e estuda atravessar o rival paulista para levar o volante. A decisão oficial do Flamengo é aguardar até a próxima segunda-feira para ver quem apresenta a melhor proposta financeira e garantias de pagamento. O valor que o Flamengo pretende arrecadar é incrível para o jogador que hoje é reserva, e o clube pode usar essa disputa entre rivais para sair com um lucro inesperado. A saída de Alan não é apenas uma venda, é a abertura de uma vaga que pode ser preenchida por um nome que vai abalar o continente. Mas enquanto essa novela política trava os negócios na capital paulista, o foco total do Flamengo se volta para o gramado, onde uma lista de relacionados com mudanças drásticas foi confirmada para o duelo de logo mais, trazendo um mistério sobre quem terá a missão de substituir os jovens talentos que acabam de deixar o ninho rumo a novos desafios. E se você acha que a situação anterior era crítica, com o travamento das negociações por Alan, o que está por trás deste próximo movimento estratégico é um divisor de águas que vai exigir nervos de aço da nossa base. Enquanto o mundo observa o sumiço de Paquetá em Londres, aqui no solo sagrado do Rio de Janeiro, o Flamengo definiu uma lista de relacionados que é um verdadeiro teste de fogo para a nossa hegemonia no futuro. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pelos bastidores do Coluna do Fla e confirmadas pela comissão técnica, o técnico Bruno Pivetti teve que lidar com um cenário de instabilidade monumental para fechar o grupo que encara o Volta Redonda. O mistério sobre quem assumiria a responsabilidade em um time pressionado foi revelado, e o desfecho dessa lista traz ausências que mexem diretamente com a estrutura tática do melhor da América. O pilar de veracidade que sustenta essa última bomba vem de confissões amargas e despedidas inevitáveis. O Alacian, um dos pilares desse sub-20, não veste mais o manto sagrado. Ele foi negociado de forma estratégica com o Red Bull Bragantino e já fez sua despedida oficial.
Mas o golpe mais duro veio do departamento médico. Johnny sofreu uma lesão grave no ombro e está fora de combate. Nas palavras da equipe técnica, perder 2 titulares de uma só vez em um momento de pressão no Carioca é um desafio incrível. O impacto disso me impere direto. O Flamengo entra em campo neste sábado com uma formação inédita, forçando improvisações que podem ser um movimento de mestre ou um risco inadmissível. O lateral direito Gustavo será deslocado para a esquerda e Camargo assume a linha de frente. É a última chance dessa garotada mostrar serviço antes do retorno do elenco profissional. Na análise técnica e no scout dessa nova formação, o Flamengo deve ir a campo com Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, João Vitor e Gustavo, Lucas Vieira, Pablo Lúcio e Guilherme, Caio Joshua, Douglas Telles e Camargo. Comparando com times de base grandiosos do passado, que revelaram ídolos monumentais, esse elenco atual sofre com a falta de entrosamento imediato devido às baixas constantes. O estilo de jogo agressivo que o Flamengo impõe exige que as áreas funcionem perfeitamente, e a improvisação de Gustavo será o ponto focal do scout do Volta Redonda. Se os garotos não conseguirem a primeira vitória hoje, a despedida do Sub-20 desta fase do torneio será marcada por uma pressão vergonhosa, algo que o maior do continente não pode permitir. A revelação final, o pote de ouro que todos os torcedores queriam confirmar, é que este jogo é oficialmente o último ato da base como protagonista absoluta no Carioca. O clímax desse planejamento é que a diretoria já deu o sinal verde. A partir do próximo meio de semana, o Império entra com força total. Os valores em jogo aqui não são financeiros, mas de honra, para tirar o Flamengo dessa posição incômoda na tabela após a derrota para o Bangu. O desfecho oficial é que a bola rola às 21h30 no Raulino de Oliveira. E esses nomes que eu citei são os escolhidos para manter a nossa bandeira no topo antes da chegada dos generais de Felipe Luiz. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só. Sobre o Lucas Paquetá estar fora do jogo do West Ham hoje, a resposta analítica e decisiva é que o ciclo dele na Inglaterra acabou. Ele não está lesionado das costas, ele está fechado com o Flamengo. A ausência dele hoje é o passo final para que a reunião de cúpula deste sábado cele o retorno do craque ao melhor da América. Não há mais volta, o Paquetá escolheu o manto. Em resumo, hoje nós desvendamos o ultimato de Paquetá em Londres, a suspensão estratégica da venda de Alan devido ao caos político no São Paulo e a lista de relacionados do Flamengo para o duelo decisivo contra o Volta Redonda, com baixas de peso. O Mengão se prepara para uma semana que pode mudar o patamar do clube em 2026. Segura aí, 5 segundos importantes. Chega de mentiras no seu feed. Eu trago a verdade nua e crua porque o maior da América exige respeito. Se inscreve agora para não ser enganado por aí. Você tá com a verdade ou com a mentira? Decide aí.